nesse ranço entre cristãos e judeus, enquanto os dois eram elementos perseguidos por Roma, os judeus porque eram rebeldes, o cristão porque era religião ilícita, os cristãos eram chamados de ateus porque não acendiam incenso ao imperador, e os judeus eram rebeldes, revolucionários. Enquanto estavam os dois sendo perseguidos, tudo bem, né? É o sujo falando mal lavado, né? Eu tô preso por estelionato, você tá preso por corrupção, então os dois ali presos na cadeia, né? Agora, só que eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas estão no mesmo barco. Só que aí os cristãos assumiram o poder com Constantino. Aquele que você falou lá junto com... Exatamente. Quando eles assumem o poder com Constantino, aí vem a hora da vingança. Aí, a partir daí, os cristãos com o poder na mão, vou citar de novo Paulo Freire, o oprimido se tornou opressor. Aí acabou para os judeus. Aí eles já estavam expulsos da terra deles desde a época de Adriano. Aliás, antes disso, desde a época de... Os judeus, na verdade, já foram expulsos várias vezes. Quando os assírios acabaram com as tribos do norte, levaram muitos judeus para o exílio. Isso em 722 a.C. Depois vem Nabucodonosor, em 586 a.C., destrói o templo. De novo, os discípulos, os judeus vão para a diáspora. Alguns voltam, outros ficam morando lá. Depois, no ano 70, Vespasiano e Tito destroem o templo. Mais um pouco de judeus foge da terra de Israel. Só cada vez vão ficando um grupo menor ali. Vem Adriano e sufoca a rebelião e transforma a terra em Síria-Palestina. Embora sempre houvesse um grupo de judeus morando ali na terra de Israel, a maior parte dos judeus estava na diáspora. Estava na diáspora. E hoje você vê realmente judeu morando em Nova York. Olha o tanto de judeu que havia na Europa, gente. Para Hitler matar 6 milhões deles. Imagina quantos judeus havia. Isso, e eu tenho cá minhas dúvidas se não houve outras mortes que nós não descobrimos. Sim. Porque os arquivos estão incompletos. De repente, esses 6 milhões de judeus pode ser um número maior, tá? Pode ser um número maior. Nas Américas, aí quando eles fogem da Inquisição espanhola e vão para Portugal, e o rei Dom João recebe em Portugal e manda eles pagarem para ficar em Lisboa. Depois eles fogem de Lisboa e vêm para o Brasil. Aí vem o Santo Ofício para cá. Aí eles têm que sair do Brasil e vão para os Estados Unidos e fundam Nova York. Tanto é que tinha um mito do judeu errante. Então o judeu ficava espalhado. E olha, os judeus amargaram. Por isso que hoje eu tenho que ter essa sensibilidade também, que o nome Jesus, a palavra cruz, a palavra evangelho, ela causa um efeito em mim que no judeu é traumático, porque a cruz que eu vejo e me comove o coração com a minha redenção, o judeu que nasceu dentro ali da bolha judaica, vê naquela cruz assim, o que custou a morte de muitos ancestrais dele. Se a gente olhar a Igreja Católica, ela passou por os revisionistas, Lutero, por exemplo. Sim. No judaísmo tem alguma linha assim? Eu não conheço tanto a fundo. Bom, o próprio... Os ortodoxos, talvez? Os ortodoxos, o próprio Akiva, que eu falei com você, que criou um judaísmo para desmentir Paulo. É uma espécie de Lutero ali, salvaguardadas as devidas proporções, né? Também na época do pietismo alemão, você tem um grupo de judeus que também se revolta contra outros judeus que estavam começando a... Porque assim... Por mais que o grupo, de outro jeito, por mais que o grupo, os judeus procuravam ficar fechados nos guetos deles, por isso que foi fácil Hitler fechar os judeus no gueto, porque eles moravam juntos, comercializavam entre eles. Aí muita gente falava mal dos judeus, toda aquela lenda, né, que o judeu tinha dinheiro, que o judeu era pernicioso, que o judeu era sovina, todos esses mitos que foram criados contra os judeus. Mas, às vezes, tinha um grupo que acabava tendo um diálogo maior com a comunidade externa do que outras. Por exemplo, você tem, ali no bairro da Liberdade, muitos japoneses que conservam, Nisei, Sansei, que conservam as tradições japonesas, o jeito de comer em casa, falam japonês entre eles. E tem outros japoneses que acabam, assim, virando torcedor do Corinthians e casando com a menina lá da Paraíba, indo embora pra lá e adorando arroz com feijão e feijoada. Então acontece isso. Então alguns judeus começaram, por exemplo, a comercializar carne de porco. Aí aqueles que viam nesses judeus mais progressistas, mais modernos, uma ideia assim mais progressista, vamos usar essa palavra, se revoltaram. Falaram, não, senhor. E eles criaram
a linha racídica, que é o luto à modernidade. Nós não reconhecemos a modernidade. Por que eles se vestem de preto? Estou constantemente de luto em relação à humanidade. Eu só vou tirar o preto quando o Messias vier. Não usa elevador. Não usa elevador. O telefone é só aquele no Shabat, né? O elevador é só aquele Nokia antigo. Não aceita um iPhone, por exemplo. Aí vem o rabino e tem a linha. Ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, aí você tem aqueles judeus racídicos. Tem o judeu, por exemplo, que ele não aceitava conversar o hebraico como língua diária. O hebraico é língua sagrada. Então... Mas eu também não quero falar a língua do colonizador. Lembra que eu falei da revolta? Eu não vou falar alemão. Não vou falar hebraico, eu não falo alemão. Vou falar Yiddish. Aí vem o Yiddish, né? Paralelo a isso, você vai ter outros judeus mais nacionalistas, mais políticos, representados especialmente por... O sionismo, né? O sionismo, Theodor Herzl, né? O Estado judeu, que foi assim, olha, tudo bem, eu quero criar o Estado judeu, nós vamos voltar para a nossa terra. Então você tinha várias linhas judaicas funcionando. Então é interessante, é um paradoxo o povo judeu, porque ao mesmo tempo que eles são tão díspares nos comportamentos, existe um núcleo central que judeu é judeu. Tanto é que ele pode nascer aqui no Brasil e falar assim, eu sou judeu. Ele é judeu-americano. Tem vários na Etiópia. Ele é judeu-americano. Se alguém é descendente de italiano, você fala assim, eu sou ítalo-brasileiro. Ninguém fala isso. Não, eu sou ítalo-brasileiro, né? Eu sou judeu-americano.